Clarissa Oliveira, comunicação há sempre genido os governos federais. Dá algum problema? É a comunicação. A gente não soube comunicar bem, não foi exatamente o programa de governo que estava equivocado, ou alguma iniciativa que realmente não conseguiu sair do papel. É justo culpar a comunicação por tudo? Vai ser Sidônio Palmeira que vai mudar a imagem do governo? Ou precisa também de uma chacoalhada geral na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva? Muito boa tarde para você, Uribe. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui o Bastidores CNN. Olha, a ideia de que precisava de uma chacoalhada geral, ela já vem cercando ali o presidente Lula há muito tempo, né, Uribe? Embora essa mudança de comando na SECOM, ela venha como a primeira de uma reforma ministerial, tem muita gente no entorno do presidente Lula que acha que essa reforma precisa ser profunda. Não é sempre o que a gente escuta. Muitas vezes a gente ouve dizer que as mudanças tendem a ser pontuais, mas tem muita gente que acha que sim, precisa fazer uma mudança mais profunda. Mas dito isso, Uribe, fato é que há sim uma deficiência na comunicação governamental conduzida até agora pelo governo Lula. Porque mesmo programas que têm aí bastante repercussão positiva, não têm ampla circulação, ampla presença na comunicação institucional. Cito como exemplo, por exemplo, o pé de meia, que é tido como uma das possíveis marcas para a gestão de Lula para as próximas eleições, que é inclusive um programa muito defendido pelo próprio Sidônio Palmeira, que olha com muita simpatia para essa bandeira. A gente não vê isso aparecer na comunicação institucional, a gente vê muito pouca informação circulando, chegando na ponta. Isso só para citar um exemplo. Então, no caso específico do governo Lula, neste momento, a troca na comunicação era necessária. Demorou até bastante tempo para que essa troca acontecesse, porque muita gente defendia que ela ocorresse lá atrás. Agora, no discurso de Sidônio Palmeira, Uribe, eu chamaria atenção para especificamente 2 pontos. Primeiro, claro, uma coisa que ele já tinha indicado, mas reforçou aqui, é a sinalização na direção de uma regulamentação das redes sociais. Isso aponta para uma postura rigorosa, uma postura firme em relação às Big Techs, no momento em que há aí já essa questão, essa polêmica em torno da mudança de regras da Meta, mencionadas aí também, então, por Sidônio Palmeira no seu discurso. Um outro ponto que eu acho muito relevante e que permeou muitas das conversas que eu tive nas últimas semanas aí a respeito desse tema, é o fato de ele ter feito questão de dizer no seu discurso que não tem um projeto político próprio. Ele não é afeito à política partidária, ele mesmo fez questão de pontuar isso e deixou muito claro que o Ministério, essa Secretaria de Comunicação Social, que tem status de ministério, não é para ele um trampolim para a sua própria carreira política. Então, Sidônio fez questão de explicitar isso de maneira muito clara e isso é citado, foi mencionado inclusive para mim por uma fonte muito próxima do presidente Lula no ato da escolha, dizendo, olha, uma coisa muito importante do Sidônio, muito positiva para conseguir unificar o governo, a comunicação governamental como um todo, é o fato de que ele está lá só com esse objetivo. Porque a gente tem que lembrar, Paulo Pimenta, por exemplo, tem planos políticos próprios. O seu nome é citado como uma alternativa, por exemplo, para disputar o governo do Rio Grande do Sul. Ele tem uma carreira política que ele quer concluir aí com outros feitos, além de simplesmente recuperar a comunicação do governo Lula. Então, no caso de Sidônio, o que eu ouvi desse interlocutor muito próximo do presidente, por sinal, era justamente isso. Olha, isso é muito relevante, porque tem uma convicção de todos os agentes em volta de Lula de que Sidônio vai para essa missão com o objetivo que ele tem que ter, que é de construir uma marca forte para o governo e resolver problemas na comunicação do governo Lula e não outra agenda. Então, por conta disso, na avaliação de alguns interlocutores, mesmo que haja uma ou outra dissidência, uma ou outra resistência ao seu nome, a tendência é que ele consiga pacificar isso rapidamente, eliminando um problema que é crônico no governo Lula, que é o fogo amigo, né, Uribe? E é muito grande esse fogo amigo. E tinha um fogo amigo muito grande contra Paulo Pimenta. Sempre era o culpado de quase tudo. E é interessante que isso é uma condicionante colocada por Lula para todas as mudanças ministeriais a partir de agora. Ele sempre pergunta para os eventuais ministros, você vai sair em 2026? Você vai ser candidato? Se for, não adianta ficar 1 ano e meio. É preciso ter alguém que fique até o final de 2026 e, eventualmente, em um novo governo, caso Lula seja reeleito. Então, Sidônio acaba se encaixando nesse perfil buscado pelo presidente. Clarissa, obrigado pela análise.